Olá, queridos, graça e paz, amém? Deus abençoe esse dia. Estou passando aqui para compartilhar algo que me veio ao coração. Eu quero poder compartilhar. Hoje é o primeiro dia do ano, amém? Deus seja louvado por mais um dia, amém? Mais um ano. Então, você que está me assistindo, né? Eu creio que essa é a primeira de muitas, né? Muitas palavras, momentos como esse, onde nós teremos para compartilhar algo do Senhor. Então, tenham todos um bom dia, um ótimo restante de semana e um poderoso ano, amém? Mas enfim, eu estou aqui para compartilhar algo que me veio ao coração. É a primeira palavra, né, que eu estou compartilhando nesse novo ano. Então espero que essa palavra possa ser bênção para você, amém? Eu quero, começando a ler um texto, né? Eu vou aqui colocar para vocês. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Aleluia, está aqui para vocês. Vocês vão acompanhar essa leitura, amém? Então, vamos lá, vamos acompanhar a leitura aqui. Lucas capítulo 16 é uma parábola, né? Jesus conta uma parábola sobre o administrador infiel, né? E diz assim a palavra, né? Ó, Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem, né, que o administrador, foram dizer ao homem rico, né, que o administrador estava desperdiçando o dinheiro. Por isso, né, o homem rico chamou o administrador e disse: eu andei ouvindo coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Versículo 3 diz assim: aí o administrador pensou, né? O patrão está me despedindo. E agora? E agora? Né? O que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmolas. Versículo 4. Já sei o que vou fazer. Eu estou lendo, né, numa versão chamada Linguagem de Hoje. Uma linguagem bem contemporânea para você entender mais ainda. Já sei o que eu vou fazer. Assim, quando eu for mandado embora, terei amigos que me recebam em suas casas. Versículo 5 diz assim: então ele chamou os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo ao meu patrão? Versículo 6: 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50, né? Ou seja, ele estava dando um belo de um desconto, né? Só que ele não poderia fazer isso, mas ele estava dando esse desconto, a metade. Para o outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 80, mandou o administrador. O patrão do administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são mais espertas, não é, nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Né? Esse versículo 8, em outra versão, diz assim: elogiou o Senhor do administrador infiel, porque houvera atiladamente, porque os filhos deste mundo são mais hábeis do que os da sua própria geração, mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Amém? Tem uma versão de são mais prudentes, os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Então, o que eu quero trazer com essa palavra? É interessante que nessa passagem, deixa eu mudar aqui, pronto. Nessa parábola, né, Jesus ele vai falar sobre um administrador infiel. Mas é interessante, né, para surpresa nossa, que o Senhor ele acaba elogiando o administrador infiel. Não é? É muito interessante isso, né? Como um administrador infiel pode receber elogios, né? Agindo de forma desonesta.
O que o Senhor está colocando em xeque aqui, queridos, nos dando um entendimento, ele não está elogiando a desonestidade do administrador infiel. Amém? Ele não está elogiando essa desonestidade, mas a esperteza. Ou seja, é alguém que pensa em se dar bem. Alguém que está vivendo hoje, mas ele está pensando em como eu posso me dar bem, ou como eu posso crescer, prosperar, como eu posso, sabe, tirar vantagens disso. Então Jesus, na verdade, está falando sobre essa atitude do administrador de pensar, não é? Ficar aqui, ficar imaginando e pensando como eu posso fazer, né, para me beneficiar de alguma forma. É isso que o texto está falando. Eu não quero me deter tanto nisso, porque o que me veio ao coração, queridos, é o seguinte: a palavra que me veio ao coração, né, a impressão que me veio ao coração é o seguinte: estamos começando um novo ano, né? E faz tempo que eu não assisto TV, né? Até porque nem tenho mais TV, mas eu lembro muito bem, querido, dos anos anteriores, e isso eu acredito que esse ano não é diferente. Nos programas de televisão, né, tanto de revista, né, também as revista fala de celebridade, fofoca, tem aquelas partes onde as pessoas levam pessoas para adivinhar como vai ser o novo ano. Pessoas que levam para esses lugares, tanto para TV, fulano de tal, Beltrano, o camarada que joga o búzio, o camarada que lê carta, que lê tarô, né? O camarada que faz previsão segundo os astros. Então são várias pessoas que eles levam para esse lugar, todas com a intenção da seguinte forma, de querer saber como vai ser o novo ano, né? E isso, queridos, o que eu quero falar é sobre essa atitude que muitas vezes nós, o povo de Deus, não temos essa atitude, esse interesse de querer saber. Lembrando que eu não vou nem entrar nesse mérito, porque nem cabe aqui, não é? Que a Bíblia fala, né, que só o Senhor realmente, deixa eu colocar aqui um texto, Isaías, né? Livro do profeta Isaías, no capítulo 40, 46, não é? Olha só. Deixa eu colocar aqui para você que você não está vendo ainda. Pronto, chegou para você. Olha só. Isaías, não é, no capítulo 46, no versículo 9 diz assim, olha: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou o Senhor, e não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Somente o Senhor conhece plenamente as coisas que ainda não aconteceram. E digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então aqui o profeta está dizendo, né, falando, na verdade é o Senhor falando que o Senhor ele conhece o final, não é, desde o início. Né? Então, antes das coisas acontecerem, então somente o Senhor ele realmente conhece plenamente o futuro. Né? A palavra diz que o Senhor ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todo lugar, ele tem todo o poder e ele conhece tudo. Né? Ele conhece tudo. Então, o que eu quero chamar a tua atenção, querido, é que muitas vezes nós não temos esse interesse. Né? Nós não temos esse interesse. Amém? Nós não temos esse interesse de querer saber, né, o que o Senhor tem. Quando o Senhor diz para Jeremias, invoca-me e eu te responderei coisas grandes e ocultas que não sabe. Invoca-me. Então, o Senhor conhece coisas grandes e ocultas e nós não sabemos, mas ele diz, invoca-me, ou seja, tenho interesse. Eu comecei lendo aquela passagem do mordomo infiel, mostrando que Jesus diz, elogiou a atitude dele, porque esse mordomo infiel, ele pensava como eu posso me dar bem, como eu posso, sabe, crescer, como eu posso avançar, como eu posso, sabe, usar essa palavra às vezes essa palavra que eu vou falar agora é usada no sentido errado, mas essa palavra ela tem um sentido bom, um sentido correto. Como eu posso tirar vantagem? Sabe, queridos, a Bíblia diz que Jesus falando a respeito do Espírito Santo, eu não vou ler tantos textos,
Amém? Porque eu não quero que esse vídeo fique longo, mas Jesus falando do Espírito Santo, ele diz que quando o Espírito viesse, ele nos guiaria a toda a verdade. Porque ele não falaria a respeito de si mesmo, mas nos diria. Isso está no Evangelho de João, capítulo 16. Nos diria todas as coisas e nos anunciaria as coisas que ainda hão de vir. Mas às vezes a gente não tem esse interesse. É por isso que nós olhamos e vemos Paulo lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, que diz: nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nós devemos nos encher do Espírito. Mas antes de falar sobre isso, ele diz que nós não devemos ser nécios, sábios, nós precisamos aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Por isso, por esta razão, os dias são maus, ele diz: procure conhecer a vontade do Senhor. Deus tem uma vontade, Deus tem planos para mim e para você. Às vezes nós não estamos tendo acesso a esse conhecimento porque não estamos com o devido interesse. Por isso que eu li essa passagem de Lucas 16, do mordomo infiel, né, do administrador infiel, quando ele diz: os filhos das trevas são mais prudentes. Então nós vemos pessoas, né, com interesse, eu quero saber, vou para o camarada que coloca, lê carta, que coloca tarô, que faz isso, e a gente sabe, querido, que isso não é de Deus, sabe? Isso não é um espírito de adivinhação. Nós olhamos lá em Atos 16, Paulo ele está indo pregar a palavra e tem uma moça, né, lá Atos 16, que a Bíblia diz que ela tinha um espírito de adivinhação, né? E ela dava grande lucro aos seus senhores. Então, o que opera muitas vezes na vida dessas pessoas são espíritos de adivinhação. Amém? Mas eu não estou aqui para falar disso, eu estou aqui para falar o seguinte: tem muitas pessoas que pagam muito dinheiro para querer saber. Tem muitas pessoas que fazem, sabe, sacrifícios para querer saber. Sabe, tem muitas pessoas que realmente pagam coisas, um alto valor para querer saber como vai ser o ano, o futuro, e às vezes a gente não dá a mínima para isso. Nós, o povo de Deus, quando na verdade a Bíblia diz que os filhos de Deus, deixa eu colocar aqui uma outra passagem para você, Romanos, livro de Romanos, né? No capítulo 8, no versículo 14, é um texto bastante conhecido, né? Deixa eu colocar para vocês, está aí. Romanos 8,14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o papel que o Espírito veio desempenhar é nos guiar, nos orientar, não é? Jesus chega ao ponto de dizer o seguinte: é necessário que eu vá. Os discípulos estavam tristes porque Jesus estava falando em ir, mas ele diz: eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, e ele já veio, e ele vai fazer tanta coisa, ele nos guiaria a toda a verdade, ele falaria até coisas que estão por vir. Isso tudo está disponível, mas muitas vezes nós não damos a mínima, não julgamos ser importante. Querido, quando você, de forma antecipada conhece coisas, você pode se preparar para elas. Amém? Você lembra que, porque o que foi que fez Noé construir uma arca? Foi um conhecimento prévio daquilo que viria na frente. Já imaginou se Noé não julgasse aquilo ser importante? Já imaginou? Teria perecido, não teria? Então, muitas vezes Deus ele quer nos livrar de coisas que estão na frente, Deus não quer nos quer preparar para coisas que estão na frente, mas é necessário, como disse o profeta Jeremias: invoca-me e eu te anunciarei. Eu preciso invocar. Essa palavra invocar mostra uma atitude de interesse, alguém que realmente quer, alguém que julga ser importante e busca o Senhor, busca o Senhor. Na verdade, a palavra diz que, Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, uma característica da ovelha é ouvir a voz do seu pastor, é ouvir a voz do seu Senhor. Amém, queridos? Então, o que eu quero chamar a tua atenção, o que eu quero, querido, nesse momento, amém? Deixa eu só colocar aqui que já estou finalizando. O que eu quero chamar a tua atenção é: invoca, se desperte. Está disponível para nós o conhecimento prévio de coisas. Ele disse: o Espírito nos guiaria a toda a verdade e também o Espírito nos falaria as coisas que estão por vir. Então Deus deseja nos orientar, mas é importante nós
vamos dizer o seguinte, nós valorizar isso. Né? Enquanto os filhos das trevas pagam altas fortunas para tentar saber do futuro e sabendo que não é verdade, porque só tem um que conhece plenamente o futuro, é Deus. Satanás ele pode utilizar, ele se utiliza dessa forma. Ele fala sobre coisas que vai acontecer no futuro de uma pessoa, no nosso não, no seu também não, em nome de Jesus. Mas ele fala sobre coisas que vai acontecer quando na verdade ele não sabe do futuro. Ele lança uma palavra e ele vai trabalhar para que aquilo aconteça. Amém? É essa forma que as trevas fazem, né? Satanás age. Então, cabe a mim e a você, eu quero chamar a tua atenção sobre o interesse que você deve ter. Tudo isso que eu falei é só para você se interessar, dizer o seguinte, Senhor, eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida, quais são os planos do Senhor para esse novo ano, o que tu queres em mim. Fala comigo, mostra-me. Algumas pessoas, não valorizam isso, não julgam isso ser importante. Amém, queridos? Quando na verdade o caminho de Deus é perfeito. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós estamos andando na vontade de Deus, estamos andando no lugar maravilhoso e perfeito. Então tenha interesse com isso, amém? Então estou finalizando. É apenas uma palavra para nos despertar, para ter esse interesse, ter esse desejo de querer saber. Amém? Querer saber. A palavra diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Mas antes de comer o melhor da terra, ele diz, se quiserdes me ouvir. Então eu preciso ter esse interesse. Eu preciso querer saber quais são os planos dele para a minha vida. Eu preciso estar disponível, estar acessível para mim e para você. Basta às vezes só um ajuste aqui no coração, dizer o seguinte, Senhor, eu quero saber do que você tem para minha vida. E quando eu digo isso, esse ajuste não é algo que faz assim, ó. É uma atitude que eu devo conservar durante todos os dias. Amanhã eu continuo com essa mesma atitude. E o Senhor ele vai me revelando. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Ela não brilha tudo de um dia para a noite, ela não brilha tudo da mesma forma. Então o Senhor vai nos guiando passo a passo. Então eu preciso conservar essa atitude, sabendo, trazendo agora para finalizar a ideia que Jesus fala do administrador infiel, sabendo que isso vai promover você. Você vai ser bem-sucedido em tudo que você quer, vai colocar, implementar. Então, por que não fazer? Amém? É a receita. Tem interesse, queira se dar bem, queira ser bem-sucedido, deseje isso, não é? E procure as ferramentas, procure conhecer o que está disponível para você. E uma delas, graças a Deus, é ser guiado e orientado pelo Espírito Santo. Você não está em trevas, você foi livre do cativeiro das trevas. Jesus é o teu Senhor, então Ele te libertou do império das trevas. Você não está mais em trevas. Então, só precisa agora despertar, levantar um desejo no coração para ser orientado e guiado durante todos os dias da sua vida, durante todo esse ano. Amém? Deus abençoe. Estou finalizando. Tenha um ótimo dia e que essa palavra possa te abençoar. Se você está me ouvindo, não é inscrito ainda no canal, não se esquece de se inscrever. Tem um botão vermelho logo aí embaixo. Você se inscreve. Se essa palavra foi relevante para você, dá o seu joinha, curte, amém? Então, Deus abençoe, vamos espalhar essa palavra, compartilha com outras pessoas, vamos espalhar a palavra de Deus, amém? Deus abençoe, tenha um ótimo dia e até logo mais. Fica na paz, em nome de Jesus.